Paz do Senhor para os irmãos, amém? É uma alegria estar aqui com os irmãos, é uma alegria conhecer muita gente nova, sinal de que nossa igreja está crescendo bastante, né? O Flávio mandou saudações para a igreja e ele ficou realmente cuidando do trabalho e das nossas contas. Amor, um beijo, Deus te abençoe, ora por mim. Bom, por favor, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Efésios, capítulo 5. Efésios 5, a gente vai ler do versículo 14 ao 17. Amém? O texto diz assim: por isso é que foi dito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo a cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Hoje a mensagem é um grande desafio, porque é costume da nossa igreja que as mensagens sejam expositivas ou textuais. O pastor pega um texto bíblico, faz a exegese do texto com os irmãos, e dessa interpretação do texto bíblico a gente contextualiza o texto para os dias de hoje, para que a gente tenha um entendimento e uma aplicação da palavra. Mas hoje eu quero fazer com os irmãos uma mensagem um pouco diferente, uma mensagem temática, que é um grande desafio. Nós vamos partir, então, de um tema atual do nosso contexto, para entender depois o que a Bíblia diz a respeito dos dias que nós temos vivido. Amém? Os dias de Paulo eram dias maus, mas eu acho que os nossos dias eles estão um pouquinho piores, né? O apóstolo Paulo vivia perseguições por parte do Império Romano, como todos os cristãos, e também vivia muitas dificuldades com falsos mestres, falsos doutores da palavra, que tentavam trazer algo judaizante para a igreja, que era então recém-nascida. Mas isso a gente vai retomar no final da mensagem. Eu quero falar com os irmãos sobre os nossos dias e como eles têm sido maus. Como o pastor Ricardo mencionou, eu me graduei há algum tempo, pouco tempo, quase ontem. Eu me graduei há 10 anos em psicologia pela Universidade Mackenzie. Tenho alguns colegas aqui, eu vi que a Lara está ali presente, a Lara se formou um pouquinho depois de mim. E sempre me chamou a atenção, durante meu período de formação, a psicologia social. Nós tivemos, inclusive, os mesmos professores, a Lara e eu. E dentro da psicologia social, eu sempre me interessei muito em entender de que maneira as artes, o cinema, a propaganda, a publicidade, como tudo isso influencia no comportamento humano. Eu sempre me interessei mais pela área das crianças, como a propaganda trazia algum tipo de... como a propaganda afetava, de alguma forma, o comportamento infantil. Mas eu entrei em contato com alguns autores da Escola de Frankfurt, um deles, Theodor Adorno. Esse autor, pelos motivos errados, mas, enfim, motivos dele, ele fez uma análise sobre como o cinema era usado para impactar o comportamento das pessoas. Como o cinema era usado, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, para impactar o comportamento dos alemães, para que eles fossem a favor do que estava sendo feito no mundo. E, apesar desse autor ser um crítico do capitalismo, ter feito uma análise sobre a cultura, para que as pessoas entendessem que a cultura servia para manobrar as pessoas a favor do capitalismo, apesar da ideia dele ser uma ideia com esse viés ideológico, a compreensão dele sobre o cinema e as artes como uma ferramenta foi uma ideia boa, foi uma análise correta. De fato, o que eu quero falar com os irmãos hoje é que o tempo todo nós estamos recebendo uma carga de propaganda político-ideológica e de todos os tipos de absurdos, o tempo todo, 24 horas por dia. Isso está na música que você ouve, isso está no programa de TV que você assiste, isso está na propaganda do produto que você compra, isso está na propaganda do shopping que você frequenta, isso está na moda, isso está no livro que o seu filho lê. E eu espero que os irmãos não se espantem, mas eu fiz um pequeno recorte, eu escolhi o cinema,
E eu fiz um pequeno recorte para a gente entender como que algumas ideias têm sido plantadas na nossa mente ao longo do tempo, e ao longo de um grande período de tempo. E, para isso, eu espero que os irmãos não se espantem, mas eu vou falar um pouco sobre as princesas da Disney. Se você tiver uma pipoca, um guaraná. A Disney, ela começou... Primeiro, obrigada, Vingri, pela... Perfeito. A Disney, ela começou as obras de animação das princesas no ano de 1937. Deixa eu ver se o pessoal coloca as imagens ali para mim. Valeu! Esses desenhos, eles fazem parte do imaginário de muitos adultos hoje, né? Se você nasceu depois de 37, mesmo que você não tenha consumido as obras Disney, as mensagens produzidas pelo Walt Disney talvez façam parte da sua vida sem que você perceba. Eu creio que todo mundo... Alguém aqui nasceu antes de 37? Não, né? Temos alguns grandes eventos na história da humanidade que são importantes de entender. Nós tivemos a Revolução Industrial, que mudou completamente os meios de produção, as famílias que tinham uma agricultura familiar, as pessoas produziam em casa seu alimento, trocavam seu produto com outras pessoas. Isso foi substituído quando as grandes máquinas, então, foram introduzidas na Europa e depois no restante do mundo. E as mulheres, até então, eram mulheres que ficavam em casa, que tinham um papel bem definido como donas de casa e trabalhavam na agricultura familiar de seus grupos. Quando a gente... depois da Revolução Industrial, nós tivemos duas grandes guerras. Na Revolução Industrial, os homens deixam a agricultura familiar e eles são alocados na indústria para a produção. E quando chegam, então, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, esses homens eles são arrancados da fábrica e colocados no campo de batalha. E as mulheres são arrancadas da economia familiar e são colocadas na indústria, porque a indústria não podia parar. Então, as mulheres são colocadas no mercado de trabalho graças às duas grandes guerras. Mas, após a Revolução Industrial, surge o Manifesto de Karl Marx e Engels. Não vou entrar muito na história, tá, irmãos? Mas nascem, então, as ideias comunistas. Junto do comunismo, no mesmo ano do Manifesto Comunista, 1838, nasce o feminismo. Por alguma coincidência, talvez, não sei. A verdade é que não tem coincidência nenhuma, são movimentos que nascem juntos porque partilham das mesmas ideias. As primeiras princesas Disney, elas retratam mulheres, até então, que fazem parte da economia familiar, são donas de casa... As duas primeiras são órfãs, têm problemas com a madrasta e são salvas por um lindo príncipe, ganham um castelo próprio com carruagem na garagem e mesada, e está tudo certo. E a última princesa, a princesa Aurora, tem uma história semelhante. É o príncipe que mais tem participação nos desenhos Disney, é um príncipe que mata o dragão, que salva a princesa, o príncipe é realmente um herói. Acontece que as duas primeiras princesas fizeram muito sucesso, e a terceira não, porque o ano já é 1950. E, na verdade, é 59, tá? 1959. E a gente já está muito perto de uma revolução, de uma segunda onda feminista. No ano de 1960, para quem já era vivo, tem memória, se lembra, nós tivemos Woodstock, tivemos a revolução sexual da década de 60, tivemos o advento da pílula anticoncepcional e, com isso, 1960 é o ano de drogas, sexo e rock and roll. Não temos mais uma mulher pudica, não temos mais uma mulher que faz parte da economia familiar. O mundo já clama por uma liberdade sexual muito grande, por isso esse desenho não fez nenhum sucesso. Mas essa é a primeira geração de princesas Disney. Temos príncipes salvando as princesas. Os príncipes, os homens, são os redentores da história. Na sequência, após a Revolução Sexual, os próximos desenhos são A Pequena Sereia, a Bela e a Princesa Jasmine. A Pequena Sereia já é um desenho muito mais sexualizado, a princesa já tem o desejo de conhecer um mundo novo, e, enfim, ela consegue, ela escolhe o príncipe, é a primeira vez que a princesa escolhe o homem por quem ela vai se apaixonar. E é a primeira vez que a princesa sai do mundo dela para conquistar o mundo. A princesa Bela já é a primeira princesa que salva o príncipe.
a gente já começa a ter uma decadência no papel masculino retratado nos desenhos. E a princesa Bela, então, salva o príncipe, que é uma fera, uma besta fera. E a princesa Bela é muito culta e ela consegue quebrar o feitiço e salva o príncipe encantado. E o último desenho, a Jasmine, é uma princesa árabe que se encanta por um homem que não é um príncipe, mas é um ladrão, batedor de carteira e sem teto, né? O Aladim, ele não é príncipe, ele acha uma lâmpada, ele é um cara sem nenhum caráter, e acha uma lâmpada e engana a princesa, e, enfim, salvam o reino juntos. E eu só quero que os irmãos entendam a desconstrução do papel dos homens, ok? Os próximos desenhos são Pocahontas, Mulan e Rapunzel. Pela primeira vez na história da Disney, quando ele lança o filme da Pocahontas, já não é um príncipe. A gente já está falando de um par romântico que é um homem branco, é um homem valente, mas, na verdade, ele é um colonizador. Ele é um bárbaro. Ele foi até a aldeia da princesa para colonizar a aldeia. E aí o homem já começa a ser retratado como uma ameaça. E a princesa Pocahontas é a primeira princesa que não se casa. Ela chega para o príncipe, no final do desenho, para o John Smith, e fala: John, foi muito bom te conhecer. Você é fantástico, mas você não é do meu mundo. Siga o seu rumo. E assim, então, as princesas, a partir desse desenho, as princesas param, nunca mais se casam. Não tem mais princesa se casando, não tem mais princesa sendo salva pelo príncipe. Mulan é uma princesa guerreira que salva a China sendo mulher, vestida de homem. Rapunzel é uma princesa que conhece o par romântico na fuga de um assalto, de um furto. O príncipe da Rapunzel era um ladrão que subiu na torre para se esconder porque tinha furtado uma joia da coroa. E nos próximos desenhos são Valente, Elsa e Moana. Como eu falei, depois da princesa Pocahontas, ninguém nunca mais se casou. Os homens não são necessários para salvar as princesas. Então, você tem a princesa Valente, a Merida, que ela disputa a própria mão nos Jogos Olímpicos feitos pelo pai dela. A mão dela estava a prêmio, e o nome dela em inglês é Brave. Ela, muito valente, ela consegue ganhar os jogos e ter direito à própria mão. Claro que tem mais coisas na trama, mas a mensagem é: eu não preciso me casar. Eu sou valente, eu tenho direito à minha escolha. Passando um pouquinho, veio a princesa Elsa, que já não é uma princesa. A princesa Elsa é uma rainha. Ela foi promovida do cargo de princesa e agora ela já manda no reino todo. E no segundo filme ela já não é nem uma rainha, ela é uma deusa. Irmãos, eu não estou criticando cinema, eu gosto bastante de desenho, tá? Não estou dizendo para vocês não assistam, mas a gente precisa ter um olhar crítico e entender o que está acontecendo na história. O que está sendo dito para os seus filhos? Qual é a mensagem que os seus filhos recebem diariamente? E a última princesa é a Moana, que é uma jovem. Todas as princesas têm por volta de 16 anos, tá? São mulheres muito jovens, realmente, têm entre 16 e 18 anos. A Moana atravessa os mares, a Moana tem um embate com um semideus e vence, e a Moana salva o mundo porque ela vence a deusa da mitologia grega, ela vence a Gaia. Ela consegue restaurar a harmonia do mundo porque ela é mulher e porque ela consegue. O que eu quero destacar aqui é que tem sido passado para a gente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma mensagem. Não existe nada de neutro fora da Bíblia. A Bíblia é um livro de verdades, a Bíblia é um livro imutável. Mas o restante, tudo que você consome de cultura, é permeado de ideologia. E você tem que estar atento. Qual é a mensagem que você está recebendo? O que tem sido martelado no seu imaginário todos os dias? Porque uma das críticas dos filósofos alemães, da escola de Frankfurt, era essa. O cinema ele tem a capacidade de colocar na sua mente ideias que não são suas. O cinema projeta imagens diretamente no seu imaginário. Quantos de nós não torcemos pelo bandido, dependendo do filme? Às vezes você está assistindo uma série que o protagonista da série ele é um bandido, ele é um prisioneiro, ele é um cara todo errado.
e você simplesmente está torcendo pelo errado, sabendo que é errado. Esse é o poder, essa é a mágica do cinema. A gente concorda. E uma das coisas que esses filósofos da escola alemã diziam é que o cinema tem esse poder. Quando você se diverte com entretenimento, quando você sorri, quando você acha humor no que você está vendo, você está concordando. Você não precisa concordar conscientemente, falar, eu não mexo mais nesse assunto. Não, mas o assunto que te causava estranheza ontem, hoje ele já não te causa tanta estranheza. As coisas vão se naturalizando e você vai aceitando com menos resistência as imagens que antes eram bizarras. Tem um vídeo que eu quero que os irmãos vejam, se estiver pronto, bem curtinho. E agora a pergunta mais importante. As pessoas assumem que todos os seus problemas se resolveram porque apareceu um homem fortão? Sim! Qual é a dessa gente? Ela é uma princesa. A pergunta... Eu adoro esse filme, é muito legal. A pergunta que fica na cabeça da criança é: as pessoas assumem que todos os seus problemas foram resolvidos porque apareceu um homem fortão? São coisas sutis, irmãos. São coisas bem suaves, mas que vão introduzindo no nosso imaginário uma concordância com realmente o homem. Será que é o homem que decide? Será que é o homem que resolve os meus problemas? E eu quero que vocês percebam isso. As mulheres, elas sobem numa curva muito ascendente. Elas saem da donzela, do ano de 1937, a donzela pudica, Branca de Neve, frágil. E elas acabam na princesa que é uma deusa, que não precisa de ninguém, que salva o mundo sozinho e que não precisa de um homem nem para abrir uma lata de palmito. Os homens, eles somem do protagonismo, eles não têm protagonismo nenhum na história. E eles deixam de ser até mesmo coadjuvantes, porque ao longo dos desenhos, você vai perceber que tem desenhos que não tem nem para o romântico, não precisa. Eles simplesmente são tirados da história. Mas você deve estar pensando, Rebeca, mas esse não é meu universo, eu não assisto desenho, eu não tenho filha, eu não sou casada. Irmãos, isso está em tudo. E a gente vai falar sobre isso. Depois dos desenhos animados, o feminismo ele tem o hábito de reconstruir as histórias que são clássicas para ajustar aos tempos atuais. Então, eu cansei de ouvir na história, na faculdade, na universidade, que a Branca de Neve era uma mulher escravizada por 7 homens pequenos. Ou que o príncipe que salvou a Bela Adormecida era um necrófilo, porque ele beijou uma moça morta. Então, o feminismo ele vai distorcendo a lógica e ele vai reconstruindo a história com certo ódio aos homens. Por exemplo, quando a Disney começou a regravar os desenhos como live action, né? Nós temos, por exemplo, a Malévola. Aquela princesa, aquela bruxa do filme que não fez muito sucesso, da Bela Adormecida. No original, ela é uma bruxa e ela enfeitiça e ela coloca a princesa num sono de morte. Mas no live action, ela é simplesmente Angelina Jolie, gente. Ela é linda, ela é maravilhosa. E a história dela é comovente. E não tem como você assistir o filme sem se compadecer da Malévola no final. Porque um homem, que é o rei, o pai da Aurora, ele violentamente rouba as asas da Malévola, ele faz mal à Malévola, ele engana a Malévola. E aí você tem a inversão da lógica, e você termina o filme concordando, poxa, a Malévola é uma pessoa cheia de amor no coração, só que o amor dela foi roubado, coitada da Malévola, né? E essa inversão, ela é um método, né? Faz parte da forma como a ideologia é construída na sua cabeça. Os valores vão sendo invertidos. Novamente, eu pergunto, quantas vezes você não torceu pelo bandido? Então, as coisas que são bizarras, elas vão se tornando naturais ao nosso imaginário. E o feminismo, ele está dentro do que a gente chama hoje de progressismo, né? A esquerda gosta muito desse termo, progressismo, porque dá uma ideia de que você está melhorando, de que você está evoluindo. O feminismo, ele é o pai, por exemplo, da ideologia de gênero.
Um dos ícones do feminismo, que foi Simone de Beauvoir, ela dizia que ninguém nasce mulher, torna-se. Tornar-se mulher seria uma construção social. Eu me tornei mulher porque o meio em que eu nasci, eu fui induzida a ser mulher. E quando Simone de Beauvoir ela apresenta essa ideia, ela desconstrói, por exemplo, a questão da maternidade. O feminismo prega isso hoje muito tranquilamente. Não existe instinto materno. Você se constituiu mãe porque precisavam de você como mãe. Então, você foi feita mãe, mas você pode não ser mãe. É uma questão de escolha o gênero. E aí, eu não preciso explicar para os irmãos que se a ideia é que o gênero é uma construção social, você está aberto para tudo. Você pode escolher ser mulher ou não, você pode escolher ser homem ou não, você pode todas as coisas. Como isso é passado para a criança ou para quem quer que seja o espectador dos vídeos? Por exemplo, no vídeo da Branca de Neve. Da Branca de Neve não, da Bela e a Fera. Um dos personagens, que antes era apresentado como um personagem masculino, hoje é retratado como um personagem extremamente feminino ou afeminado. Esse vídeo é uma regravação do filme da Cinderela, feito pela Amazon há poucos... É bem recente. E nós temos, então, a substituição, por exemplo, da fada madrinha pelo fado madrinho. E o que pode parecer bizarro num primeiro momento, vai se tornando natural, porque o filme é lindo, é divertido, o figurino é bonito. E a criança assiste isso e está tudo bem. O filme está mantido, mas a lógica vai sendo reconstruída. E as pessoas vão aceitando com naturalidade a substituição daquela linda vovozinha, vestida de azul, com a bochechinha rosa, por uma nova Cinderela que pode vestir um terninho, se ela quiser, ou pode vestir um vestido, ela pode pôr um par de tênis, ou ela pode pôr um sapato de cristal, porque tudo é muito livre, né? Temos aqui a substituição. Saímos deste modelo de vovozinha simpática, que faz um bolo de cenoura para você no final da tarde, para um fado madrinho que faz o que você quiser, porque o mundo é feito de escolhas, né? E construções sociais. A questão é que uma agenda progressista tem sido colocada para você goela abaixo. Rebeca, mas eu não assisto nada no cinema. Irmão, quem assiste programa de futebol? Quem gosta de programa esportivo? Não te incomoda o fato de ter que ter uma mulher comentando, mesmo que ela não esteja preparada para isso? A mim incomoda. Eu não tenho nada contra uma mulher ser comentarista esportiva, desde que ela tenha competência para isso. E temos ótimas comentaristas esportivas. O que me cansa é o fato de que todo programa de esporte tem que ter uma mulher comentando. Seja ela preparada ou não. Por quê? Porque é uma agenda, é uma lacração, né? Isso tem acontecido no cinema há muito tempo. Por exemplo, e não só no cinema. Se você tem filhos... Quem tem filhos pequenos? Alguém tem filho pequeno? Legal. Você assiste os desenhos que o seu filho assiste? Por que eu estou perguntando isso? A questão de gênero e linguagem neutra e outras ideologias, muitas outras ideologias, estão presentes nos desenhos infantis. Quem aí tem filho que assiste a Patrulha Canina? Certo? Você já reparou que tem um cachorrinho que por horas é o Marshall e por horas é a Marshall? Confuso, né? Quem tem filho que assiste My Little Pony? Eu adoro My Little Pony. É legal, é bonito, é colorido. Mas tem um personagem que por horas é a Rainbow Dash e por horas é o Rainbow Dash. E está tudo bem. Será que está tudo bem? Não, né? Se você tem filho, você tem lido os livros que o teu filho recebe em casa? Você tem acompanhado o material de escola do teu filho? Porque isso está em tudo. A agenda progressista está em todos os lugares, falando sobre os mais diversos temas. E o fim de tudo isso, o ápice de todo esse movimento, é a liberalidade, ou a libertinagem, chame como quiser, mas é a liberdade sexual. O fim de tudo isso, a agenda, quer que todo mundo se torne um gênero fluido. Quando vocês ouvem falar em LGBTQIA+,
Quem sabe o que quer dizer L, G, B, T? Até aí tudo bem. Quem sabe o que quer dizer Q? Que é queer. Ninguém sabe, né? Chegou na metade da sigla, a galera já não sabe o que é. O que é ser queer? É ser livre de rótulo, é ser livre de uma escolha de gênero. Hoje eu acordei e me senti homem, então hoje eu vou me vestir de homem. Não é nem homem, hoje eu acordei me sentindo masculino. Hoje eu acordei me sentindo feminina. E é isso que tem acontecido. E você pode achar que, mas eu não estou por dentro desse assunto, mas, irmão, isso está no seu dia a dia. O seu filho vai para a escola e talvez a escola do teu filho tenha um banheiro só, um banheiro livre de gênero. Na tua empresa, ontem eu falava com um colega, e na empresa que ele trabalha, ele disse, Rebeca, agora tem um programa do RH para que sejam colocadas mulheres e transgêneros em todas as áreas da empresa. E, com isso, pessoas têm sido colocadas em cargos para os quais elas não estão preparadas, e a empresa está entrando num caos. Então, você percebe como isso afeta o seu dia a dia, mesmo que você não queira pensar no assunto? Mesmo que isso não faça parte do seu dia a dia, que você pense que não faça parte do seu dia a dia, porque, na realidade, tudo faz parte do seu dia a dia. Entende? Eu queria que colocasse a imagem do Indiana Jones, só para vocês entenderem como isso começou há muitos anos. Eu não tenho nada contra nós termos heroínas, pelo contrário, como eu disse, eu gosto muito de cinema, 2 ótimos filmes, 2 ótimos personagens. A questão é que depois que as personagens femininas foram ascendendo heroicamente, os personagens homens sumiram. A gente não tem mais Indiana Jones, não tem mais Super-Homem. A gente tem ali uma mescla, uma galera transicionando entre masculino e feminino. Por exemplo, nos Avengers. Eu gosto muito de Marvel. Aliás, eu gosto muito de cinema, tá, irmãos? Gosto bastante. A questão é que você percebe no início, por exemplo, dessa saga aqui da Marvel, você percebe quem é o capitão da equipe? Capitão América. Um homem bonitão, um homem forte, que tem uma jornada do herói, porque você conhece o personagem, porque tem 3 ou 4 filmes até ele se tornar o capitão da turma. E aqui estão os novos Avengers, que vão ser lançados ano que vem. E aí você tem como capitã Marvel, que tem o quê? Um filme. Uma ascensão meteórica. Ela chega, ela domina tudo, ela é mais forte que todo mundo, ela dá um tapa na orelha de todo mundo, ela salva o universo. E ela vai tirar férias. É isso. E essa substituição, ela tem sido forçada, ela tem sido colocada goela abaixo das pessoas. Por exemplo, o filme do Thor. Gosto muito, mas é um exemplo claro da mesma lógica que usaram com as princesas. Lembra a lógica das princesas? O homem, ele foi sendo desconstruído e a mulher foi sendo exaltada. A mesma lógica se encontra aqui. O Thor começa como um deus, filho do deus Odin, do planeta... Não lembro o nome do planeta. Asgard, lembro sim. O Thor, ele é um deus. De repente, ele é um herói que foi incapaz de salvar o seu povo, porque no meio da trajetória dele, ele é vencido por uma mulher, e ele não é capaz de salvar o próprio povo, não é capaz de salvar o próprio planeta dele, ele perde tudo. Ele é um herói que não deu conta do recado, a verdade é essa. E na terceira fase, o Thor, ele é praticamente o Homer Simpson comendo donuts, bebendo cerveja e jogando videogame. Ele é um cara deprimido, ele é um cara acabado, ele é um cara que não quer saber da vida. Porque ele não deu conta do recado, ele foi fraco. Você consegue ver um Thor em depressão nesse filme. Aliás, é muito bom. E a próxima fase do Thor, ele se reconstrói, ele volta a fazer parte dos heróis, mas ele já se reconstrói mais ou menos. Mas agora, ele é um herói dividindo a sua dignidade, o seu tempo. O martelo que ninguém podia pegar, ninguém podia tocar no martelo. Mas, de repente, tem uma mulher, que foi a namorada dele do primeiro filme, que é digna de levantar o martelo feito para um deus. E eu não vou dar spoiler do filme,
Mas, o Edu deu risada. Não vou dar spoiler do filme, mas a questão é que é uma preparação para a nova fase da Marvel, onde a mulher ela é muito mais protagonista. A mulher ela faz parte aí agora, o Thor vai ter uma companheira, 2 companheiras, não sei, mas ele sozinho como homem não está dando conta do recado. Esse é o recado, essa é a mensagem. O Thor sozinho não está dando conta do recado, não salvou ninguém. Agora vão as mulheres, então, resolver a parada, porque os homens não estão dando conta do recado. Aí você fala, tá, Rebeca, mas ainda não tem nada a ver com o meu mundo isso, não estou entendendo onde você quer chegar, irmão. Quero dizer o seguinte, você está sendo bombardeado com a ideia de que as mulheres, elas são extremamente empoderadas, as mulheres são extremamente independentes. Qual é o protagonismo do homem hoje? A Bíblia tem um conselho para o homem. Homem, seja homem na sua casa, é o conselho de Memucã. O homem precisa ser homem dentro da casa dele. Ah, Rebeca, mas você é contra tudo isso? Vamos deixar claro aqui. Você é contra o feminismo? Sou. Você é contra a justiça social? De forma alguma. Nós somos crentes. Como crentes, nós temos o desejo de justiça social, porque isso é uma característica de Deus em nós. Amém? Então, eu não sou contra a justiça social. Mulheres têm direitos, homens têm direitos também, mas nós precisamos entender o que está sendo pregado pelo mundo. O que o feminismo traz para as mulheres hoje? O feminismo traz para as mulheres uma mensagem de ódio ao masculino. O homem é apresentado como, o tempo todo, o homem é apresentado como um agressor em potencial. O homem é apresentado como um opressor. O homem é apresentado como um monstro. E por quê? Qual é a necessidade de se pregar o ódio ao masculino, o ódio ao homem? Porque para você ser aceito hoje como homem, você tem que ser um homem de uma masculinidade suave. Você tem que ser um homem delicado. Você tem que ser um homem feminista. Do contrário, se você for um homem heterossexual, eles te chamam de heterotop. Você é um cara tóxico. Vocês já ouviram falar de heterotop? Homens, manifestem-se. Então, qual é a necessidade do diabo colocar na sua cabeça o ódio ao masculino? Alguém tem alguma ideia? Por que você tem sido forçado a odiar a masculinidade? A resposta é simples. Jesus não veio em forma de energia. Jesus não veio em forma de luz. Jesus não veio em forma de uma coisa desconstruída. Jesus veio em forma de homem. Amém? Você consegue entender a lógica, o raciocínio? Se os teus filhos crescem odiando o masculino, odiando a masculinidade, o homem, como eles vão aceitar o Filho do Homem? Como eles vão aceitar o Jesus encarnado como homem? E isso não é elucubração não, tá? Vou te mostrar como não é elucubração. Alguém aqui já ouviu obrigado a todos? Vocês sabem de onde vem a linguagem neutra? Vocês sabem por que a gente fala alunex, por exemplo, na faculdade Mauá? Que se fala alunex? Não se fala aluno e nem aluna. Da onde vem a linguagem neutra, que não identifica nem o feminino nem o masculino? Vem de uma senhora chamada Judith Butler. Ela é uma filósofa que é um referencial hoje da luta do feminismo e da ideologia de gênero. E a Judith Butler, ela introduziu a questão da linguagem neutra, falando que a forma da gente corrigir a sociedade é pela linguagem neutra. E um dos argumentos dela é que a Bíblia é um livro machista. Nós temos, o pensamento dela é que nós temos que desconstruir a culpa judaico-cristã e nós temos que desconstruir um Deus que é machista. Então, por isso, vamos criar uma linguagem neutra, uma Bíblia neutra e acabar com a opressão dos gêneros. É satânico ou não é? Mas você já está ouvindo boa noite a todos
E isso já, tipo, isso já passou para você como uma modinha, como uma coisa... Só que por trás dessa modinha tem uma ideia muito perigosa. Tem uma ideia muito complicada. E isso, irmãos, essa luta, ela não está só no cinema. Ela não está, como eu falei, ela está em todos os campos. Quantas horas por semana você passa com o seu celular na rede social? Muitas. Você passa muitas horas recebendo uma carga de informação que você não entende. E aí eu vou voltar no que diz o sociólogo aqui alemão, o filósofo alemão, que era sociólogo também, Theodor Adorno. À medida em que você acha o entretenimento engraçado, à medida que você balançou a cabeça e sorriu, você foi concordando. E a coisa foi se naturalizando. E o fim disso é o quê? À medida em que a coisa se tornou natural para você, você perde a sua capacidade, por exemplo, de falar de Jesus para aquele seu amigo que está em pecado. Porque a lógica está invertida. Poxa, meu amigo, ele é adúltero, mas também, né, com aquela esposa. Mulher não coopera, né? Eu nem vou falar nada, coitado, porque como é que eu vou falar de pecado para ele nessa situação que ele vive? Eu tenho um amigo que está no pecado da homossexualidade, mas coitado, olha a história de vida dele. Eu não vou, porque eu entendo o sofrimento. Porque será que realmente não tem alguma lógica na questão de como ele foi educado? Será que não tem uma lógica na questão do gênero? E você vai perdendo a sua capacidade de dividir o evangelho com as pessoas, porque você vai naturalizando tudo em você. Essa é a batalha da propaganda ideológica, político-ideológica. É isso que acontece dentro de você, um arrefecimento. O pecado se torna normal. E isso não está, como eu falei, eu quero passar um último vídeo para vocês verem que isso não está só no campo das artes, mas está no campo também da informação. Tem o vídeo pronto aí, pessoal? Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about the trouble and trend of irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these stories simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 Vocês perceberam que todas as emissoras falaram o mesmo texto? Não é que eles deram a mesma notícia. Eles leram o mesmo texto. Esse episódio aconteceu quando Donald Trump perdeu a eleição e ele foi realmente declarado derrotado. E ele tentou fazer alguns pronunciamentos e, em algum momento, as emissoras se uniram. E eles leram durante uns 2 dias seguidos o mesmo texto. Eles não se deram ao trabalho de mudar uma vírgula. Então eu pergunto para você consegue compreender
que existe um esforço muito grande em vários assuntos. Eu não estou falando só sobre feminismo, sobre ideologia de gênero. Não, existe um esforço muito grande para que ideias sejam plantadas na sua mente. Vamos voltar então para o texto do apóstolo Paulo, né? Porque a gente já falou bastante de cinema, de TV, já tá bom, né? Eu quero falar para você sobre o sono e a letargia. Quando a Bíblia se refere a sono e a letargia, são duas situações. Pode ser o sono como a morte espiritual e pode ser o sono como realmente uma falta de atenção, uma falta de comprometimento, uma falta de compromisso. Irmãos, tem muito crente sonâmbulo. Tem uma galera vindo para a igreja que coloca a roupa, mas está dormindo. O versículo que a gente leu, desperta, ó tu que dormes, Efésios 5. Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e a luz de Cristo resplandecerá sobre ti. Como eu falei para os irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreveu para a igreja primitiva, uma igreja recém-nascida. Eles tinham muitos problemas com a perseguição do Império Romano, os crentes eles eram martirizados, os crentes sofriam perseguição política, e também tinham problemas com os falsos profetas que tentavam arrancar o povo do cristianismo de volta às raízes do judaísmo. O apóstolo Paulo, ele chegou a discutir com o apóstolo Pedro, lá em Gálatas 2. Ele fala assim: eu falei na cara do Pedro, que quando ele está com os gentios, ele tem um comportamento, quando ele está com os judeus, ele tem outro. Enfrentei o Pedrão na cara. Só que o apóstolo Pedro, irmãos, ele foi aluno do presencial. O Paulo foi aluno do online. O Pedro, ele andou com Jesus. Mas o apóstolo Paulo estava falando: ô Pedro, se liga aqui, você está caindo na retórica dos caras. Você está caindo na retórica dos falsos mestres. Eles são bons, mas você andou com Jesus. Desperta, sai disso. Agora, se o Pedro que andou com Jesus estava caindo nessa, para a gente que conhece ali da palavra, se a gente vacilar, fica muito mais fácil de cair. Se a gente voltar um pouquinho em Gálatas, no capítulo 4, versículo 14. Gálatas 4,14 diz: para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em toda roda por ventos de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. A retórica convence, a propaganda, ela vai entrando no teu coração e vai arrefecendo a tua fé. Vai te colocando no estado de letargia. E é isso que acontece, irmão. Se você passa 3 horas por semana no Instagram, recebendo ali, um monte de propaganda. Eu não passo tanto tempo no Instagram. Tá bom, mas você maratona o Netflix 3 horas por dia. E você lê a Bíblia, às vezes, 1 hora por semana. E você vem na igreja 1 domingo por mês. Irmão, eu não sei se o diabo está te atacando 1 vez por mês, ou 2 horas por mês. Se for, me passa a receita, porque lá em casa não é assim não. Lá em casa a batalha é 24/7. Se está sendo diferente com você e você está dando conta em 1 ou 2 horas por semana, me passa a receita, porque eu devo estar muito errada. Estou sofrendo à toa. Então, o convite aqui é: desperta. Crente tem que usar o raciocínio. Amém? Deus te deu a capacidade de pensar. Irmão, usa essa capacidade. Olha para o contexto em volta. Os dias são maus. Desperta. Amém? Crente precisa ser informado. E uma forma de ser informado é comprometimento com a Bíblia. Vai ler a palavra, irmão. Uma forma da gente andar de maneira sensata está escrito lá em Tito 2, 11 e 12. Em Tito 2 a gente lê assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Quer viver de maneira sensata? Vai para a palavra. Tenha comprometimento.
seja crente. Tenha equilíbrio. Comece a mensurar o tempo que você gasta com os assuntos do mundo e com os assuntos de Deus. Aliás, os assuntos de Deus, eles não deveriam ser separados nessa categoria. Nós pertencemos a Deus. A gente não tem que fazer a distinção entre o que eu faço para Deus e o que eu faço para a minha sobrevivência. Irmãos, tudo que eu faço é para Deus. Não tem distinção. Tenha equilíbrio. Amém? Segundo ponto é, remindo o tempo porque os dias são maus. Remir o tempo é achar esse equilíbrio. É achar o quanto eu posso me dedicar a Deus. O que eu tenho feito para me dedicar a Deus. Jesus, quando orou, ele falou, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Irmão, eu não estou falando para você que você não tem que consumir cinema. Eu não estou falando para o irmão que o irmão não pode assistir um bom filme, que o irmão não pode assistir propagandas, que o irmão não tem que ver TV, que o irmão não tem que ler jornal. Pelo contrário, eu estou convidando os irmãos para que tenham um olhar de crente quando consumirem a cultura. Não é normal você fazer um churrasco, chamar os seus amigos em casa e colocar um funk para tocar. Está errado. Não é normal você chamar os irmãos da igreja para irem na festa de aniversário do teu filho e não tocar uma música de crente. Não pode ser assim. A gente tem que remir o tempo. O teu tempo é precioso, irmão. Dedique-se para Deus 24/7. Amém? Remir o tempo. A gente lembra muito da rainha Esther. Rainha Esther, o livro de Esther, capítulo 4. Esther, ela era rainha e vivia dias maus também. Existia um plano travado contra os judeus na época da rainha Esther. E ela é alertada pelo tio dela e ela tem pouco tempo para agir. Ela precisa remir o tempo. Existe um plano para que sejam mortos os judeus. E você lê no capítulo 4 do livro de Esther, versículo 14, ela ouve a seguinte frase, porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas não para tu e para a tua casa. E quem sabe se para tal tempo como este chegastes até o reino? A pergunta para Esther é, será que você não chegou aqui no tempo certo, na hora certa para fazer a diferença? Eu vou perguntar agora para você, crente, os dias são maus. Deus podia ter tido misericórdia de você e ter te mandado viver em outra época, numa época mais tranquila, mais fácil, né? Mas Ele te colocou aqui, agora, com a obrigação de ler os livros que o teu filho recebe em casa, com a obrigação de ver o desenho que teu filho assiste, com a obrigação de pensar no que você tem consumido. Mas será que não foi para reagir que Deus te colocou nesse tempo presente? Será que não foi para fazer a diferença nessa geração que Deus te colocou aqui? Então você precisa reagir, você precisa remir o tempo, você precisa ser crente e um bom crente. Tenha compromisso, irmão. Tenha compromisso com a tua igreja. Não cabe mais nos dias de hoje você vir à igreja quando quer, dá o dízimo quando quer, mas a sua conta de streaming nunca fica sem assinatura. Você deixa de dar o dízimo, mas o Disney Plus está assinado no cartão de crédito com recorrência o ano inteiro. Tenha prioridade. Dedique-se a Deus. Tenha a capacidade de remir o tempo, servindo a Deus. Amém? E o terceiro ponto é, quando a gente chega no final do texto que nós lemos, a gente fala sobre a vontade de Deus. O terceiro ponto é entendendo a vontade de Deus. Efésios 5:17 fala, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Irmãos, como a gente conhece a vontade do Senhor? Não vai descer um anjo para você te entregar um rolo e falar, esta é a vontade do Senhor. Seria muito bom se fosse dessa forma, né? Seria mágico, pouparia a gente de tanto sufoco, de tanto sofrimento. Mas não é assim que acontece. A vontade do Senhor, ela é descoberta por meio do seu intelecto, do seu raciocínio. Deus te deu a informação toda aqui. A vontade do Senhor, ela é descoberta pelo uso da Bíblia e pelo uso do seu raciocínio.
Quando nós lemos, por exemplo, o apóstolo Paulo falando em Romanos 12, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, o texto é conhecido de todos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o primeiro ponto aqui, o seu culto ele tem que ser racional. Você não serve a Deus para sentir. Você não serve a Deus para ter um conforto. Você serve a Deus porque você é um ser racional. Você foi dotado de inteligência. O seu culto deve ser racional. Amém? Seguindo o texto. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, o que é se conformar com o mundo? É justamente você se divertir com entretenimento. É justamente você começar a achar que tudo bem. Tal fulano é diferente. Irmãos, é para amar todo mundo. E é para pregar. Você ama alguém? Pense em alguém que você ama. Tudo bem essa pessoa ir para o inferno? E por que você não prega para ela? Porque você se conformou, porque tudo é normal, porque aí a gente vai também adequando a forma como a gente entende o evangelho. A gente vai deixando tudo muito suave. Se conformar com o mundo também diz respeito a tomar a forma. Você já tentou colocar água dentro de um copo? O que acontece com a água? Ela preenche todo o formato do copo. Se você puser água dentro de um balão, ela preenche a forma do balão. Ela toma a forma, ela se conforma com o recipiente. E tem muito crente agindo como a água. Aonde põe, se acomoda. Aonde encosta, fica. No trabalho, ninguém fala a linguagem de crente. Né? Careta, né? Caretice. Falar a linguagem de crente. Então, no trabalho, eu uso a linguagem do trabalho. Com a família, eu uso uma linguagem mais... E na igreja, eu uso a linguagem de crente. Não dá mais, irmãos. A gente não pode se conformar com o mundo. Tudo bem, tudo bem. Sabe, o menino está naquela fase de não ir para a igreja. Tá bom. Não tá bom. Sabe aquela frase, é sobre isso e está tudo bem? Essa frase é do Satanás. É sobre isso e está tudo bem. Não, não está tudo bem. A gente foi chamado para fazer a diferença. E é por meio do nosso raciocínio, por meio da renovação da nossa mente que a gente descobre a vontade de Deus. Então, irmão, se o irmão não olhava antes para o que eu falei hoje, começa a olhar. Começa a entender de que forma as ideias estão sendo plantadas na sua mente. Será que a ideia que você tem a respeito de certo assunto, será que ela realmente é sua? Eu vi muito crente nesse caso dessa menina de 11 anos, que foi um caso terrível, cheio de erros de todos os lados. Eu vi muito crente postando assim, ela não pode esperar nem mais um pouquinho. Eu vi muito crente postando, criança não é mãe. Pelo amor de Deus, a gente está falando de um aborto consentido de um bebê de 7 meses. 2 crianças foram feitas vítimas nessa história. Uma de 11 e uma de 7 meses. 2 vidas foram destruídas. E tem crente postando que, ela não pode esperar nem mais um pouquinho. Pelo amor de Deus, irmão, desperta. Acorda. Mas a boa notícia que eu quero falar para os irmãos é que dá para despertar. E quando a gente desperta, quando a gente acorda, quando a gente assume realmente um compromisso com Deus, quando a gente reage ao mundo, a luz de Cristo resplandece sobre a nossa vida. Amém? Quando a luz de Cristo resplandece, amém. Amém. Quando a luz de Cristo resplandece, você faz diferença no mundo. Você consegue compartilhar o evangelho. Você sai das amarras que te prendem de compartilhar as boas novas com quem está ao seu redor. Quando você desperta, as bênçãos do Senhor vêm sobre você. A luz de Cristo te ilumina, irmão. Você vira a luz do mundo e sal da terra. Então, eu quero acabar dizendo isso, irmão. É possível resistir.
É possível despertar, é possível acordar, é possível reagir. Amém? E com isso eu encerro e devolvo para o pastor Ricardo, que eu já estou falando há bastante tempo.